E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal do Fábio Fidelix, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Alô, amigos e amigas. Vou falar sobre rádio aqui nesse vídeo, especificamente sobre o rádio. Antes, é claro, meu amigo gosta do canal, gosta dos vídeos, acha interessante, não fez a inscrição ainda e acompanha vídeos, manda ver, ajuda aí o crescimento do canal, inscrever-se. Aí você fez a inscrição, é só ativar o sininho, coloca lá em todas, porque aí pintou um vídeo novo, você vai ser avisado, vai receber a notificação, tá certo? É, claro também, muito like, muito like. Ó, você que gosta de rádio, você que trabalha em rádio, esse vídeo é para você, um assunto interessante. Eu que estou no rádio há muitos e muitos anos, né? Desde 1987, mas ouvia rádio desde criança, adoro rádio, né? Rádio jornalismo, rádio musical, mas especificamente vou falar agora do rádio musical. Por quê? Porque desde que eu trabalho em rádio, e até antes disso, existia, principalmente ali nos anos 80, essa questão do rádio pop, né? Rádio pop, programação pop. O que é isso? Apesar do nome, o conceito de rádio pop é um, de rádio popular é outro, por incrível que pareça, né? O rádio pop, o que era? Era o rádio que tocava o pop rock, tocava o pop dance, né? Dance music, o pop rock, o próprio pop, né? Que, aliás, nos anos 80 foi o auge, né, do pop, com Michael Jackson, com Madonna e com outros grandes nomes que surgiram, né? Foi uma década fantástica para a música pop, né? Pós aquela fase das músicas dos anos 70, né? Aquela fase da disco music, né? No final dos anos 70, começando os anos 80, o pop foi crescendo e aí surgiu esse termo de rádio pop, que é uma rádio que tocava tudo isso que eu falei, mas não tocava o sertanejo, não tocava o samba, não tocava o pagode, isso ficava para as rádios populares. Então existia, ainda existe, é isso que eu vou discutir aqui, ainda existe isso, mas existia esse conceito então de rádio pop, que era para o público mais jovem, digamos assim, que não gostava daquelas músicas mais populares, como o samba, o pagode, o sertanejo. Aí no final dos anos 80, até metade dos anos 80, existia com muita força esse conceito. A partir do final da década de 80, as rádios, as FMs começaram a executar o pagode, não todas as emissoras, mas algumas começaram a executar o pagode, o sertanejo daquela geração, Leandro e Leonardo, Jean Giovanni, depois Zezé de Camargo, né, isso mais forte ainda na década de 90. Então, continuou existindo o rádio pop, porque o cenário musical ainda permitia até a década de 90. Ele foi muito forte nos anos 80, né, com grandes nomes da música nacional e internacional, né, como já citei aqui, Michael Jackson, Madonna, isso abriu, né, um caminho para o pop internacional e para o nacional também, aqui começando com Blitz. Depois veio a fase New Wave, o rock nacional, então bandas como Kid Abelha, o Metrô, o rock nacional aí com Barão, na época do Cazuza ainda, Legião Urbana, o Traje a Rigor, Engenheiros do Havaí, muita coisa, Plebe Rude, né? Muita coisa surgindo, Capital Inicial também, Paralamas do sucesso. E isso rolou até ali a década de 90, depois nós entramos numa outra fase do pop nacional, com a chegada de Cidade Negra, com a chegada de Skank, né? Os Titãs, que, né, vieram lá dos anos 80, eles continuaram muito fortes nos anos 90, Biquíni Cavadão, que também é uma banda que iniciou nos anos 1980, continuou com bons discos, boas músicas tocando em rádio ainda na década de 90, então existia ainda esse conceito até a década de 90 do rádio pop, que não tocava as músicas mais populares, né? Popularzonas, como o sertanejo, elas resistiam a esses estilos, né? Elas resistiam, eu me lembro até de rádios que tinham vinhetas, aqui não toca sertanejo, aqui não toca pagode, aqui é pop. A Jovem Pan, né, tinha aquele slogan rádio pop e muitas emissoras no Brasil. A partir do final dos anos 90, início já dos anos 2000, a coisa começou a mudar de figura. Por quê? Porque o pop, a música pop, tanto internacional e principalmente o nosso pop aqui nacional, ele começou a mudar, né? O cenário. Então, o Skank ainda estava ali e tal, o Kid Abelha tinha lá um disco remix que ainda tocava em rádio, mas estava começando a acabar, né? Essas bandas foram encerrando suas atividades, algumas continuam, mas já não tem mais aquelas músicas tocando no rádio, o mercado musical começou a mudar. Então, esse conceito de rádio pop, ele está diminuindo, se é que não acabou, né? Já ouvi opiniões de muitas pessoas importantes do rádio, como Julinho Mazei, que foi um cara que trouxe a locução dos Estados Unidos para o Brasil na década de 80,
até os anos 90, depois hoje ele tem uma web rádio, tinha nos Estados Unidos, agora me parece que está em Portugal, se não me falha a memória, o Julinho Mazei, e outros grandes nomes do rádio. O Julinho Mazei, eu me lembro um vídeo, quando a Jovem Pan começou, a Jovem Pan FM, né? Quem diria que era rádio pop, aquela coisa, começou a executar o sertanejo universitário, teve até um vídeo do Julinho Mazei falando sobre isso, né? Que ele falou, e com razão ele falou naquele momento, né? Do sertanejo invadindo a programação da Jovem Pan, e de outras emissoras de rádio também, que eram consideradas pop e não tocavam esse estilo musical. Ele falou, o que é o pop hoje? Né? O Julinho Mazei. E isso faz o quê? Uns 10 anos, uma coisa assim, 10 anos por aí, 10, 12 anos, e hoje se aplica da mesma forma. Onde está o pop? Quem é o pop, né? A música pop, que eu disse, né? Dos anos 80, que tinha as bandas de pop rock nacional, que invadiram as rádios, invadiram as TVs, né? Tocava todo mundo, tema de abertura de novela, né? Aquela New Wave dos anos 80, depois até a década de 90 com uma outra geração do pop, com Skank, Cidade Negra, e alguns que, né, remanescentes dos anos 80 ainda tocando nas emissoras de rádio, dava para fazer uma programação pop. Hoje, não tem. Onde está o pop hoje? Como disse o Julinho Mazei, o pop hoje é o sertanejo universitário, é o funk carioca, né? Que é um funk diferente do verdadeiro funk de Earth, Wind, Fire, lá dos anos 70, 80, Kool and the Gang, aquilo era o verdadeiro funk. Esse funk carioca é um outro, recebeu esse nome de funk, mas é praticamente um novo estilo musical. Então, as emissoras pop começaram a tocar esse funk, começaram a tocar o sertanejo universitário, mas esse conceito se perdeu. Então, hoje, praticamente, se você comparar com o que era esse estilo de rádio pop dos anos 80 e 90, hoje não existe mais. Porque o cenário musical mudou e para muita gente, nessa opinião de muitas pessoas, o pop acabou. O verdadeiro pop da década de 80 e 90 não existe mais. Então hoje o pop é isso aí que está no cenário nacional, né? Cadê aquelas bandas? O que surgiu de novo realmente do pop nacional? O pop internacional também já não é mais aquele de Michael Jackson e Madonna, é diferente, né? De tantos... Depois tivemos aí, né, nos últimos anos, Taylor Swift, a Kylie Minogue, ainda nos anos 80, 90, mas não é Britney Spears e tal, mas nem esse pop mais a gente tá vendo, né, hoje nas rádios. Muito pouco, já virou flashback. Então, onde o pop está sendo executado hoje no rádio? Nas rádios que trabalham com programação nostálgica, né? As rádios que trazem o flashback dos anos 80, 90, essas rádios estão tocando o pop, porque as que tocam o que está rolando aí na atualidade já não são mais pop. Ou pop é isso, né? Então essa é a questão que muita gente coloca. A rádio pop acabou, né? Hoje o rádio é rádio, não existe mais, não dá mais para utilizar esse tipo de nome, né? Rádio pop, esse conceito, né? Esse conceito me parece que não existe mais. Acabou essa coisa, né? Aqui é a rádio pop e aqui a rádio popular. Virou tudo uma coisa só. Né? A grande realidade é essa. Então essa é a discussão. Muita gente que trabalha em rádio, muitos ouvintes, né, que alguns saudosistas, como eu, que gostavam do rádio pop daquela época, né, dos anos 80 até a década de 90, início dos anos 2000. Depois a coisa começou a mudar demais e hoje nós chegamos numa situação aí que aquelas emissoras que brincavam, né, até tiravam onda com o sertanejo, com o pagode, com o funk, nem vou dizer, o funk só existiu o funk... É o verdadeiro funk, né? Esse funk do Rio ainda não tava... Tinha lá Furacão 2000, né? Ainda existia naquela época Furacão, mas não era esse funk carioca, é um funk diferente, né? Que a gente ouve hoje aí. Então, cadê rádio pop? Pelo jeito vai acabar, né? Não dá nem para dizer mais rádio. Ou você admite que o pop é isso que nós temos hoje, ou você acaba com o conceito. Eu acho que não dá mais para dizer, olha, rádio pop e tal, rádio... aonde? São os que tocam o flashback, que tocam o verdadeiro pop daquela época. É isso que eu queria trazer aqui. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Você que é ouvinte de rádio, você que curtiu aquela época, ou você que é mais jovem, o que você pensa sobre isso? Acho que o mais jovem talvez ele tenha dificuldade porque ele não viveu, né? O cara que é muito jovem hoje, ele não viveu esses anos 80, 90, ele não tem. Mas quem passou por isso pode dar a sua opinião, né? O que você acha hoje dessa programação, desses estilos musicais, dessa coisa do conceito da rádio pop, que hoje praticamente está deixando de existir, pelo menos na minha opinião. Eu acho que se não acabou, o rádio pop está com os dias contados, ou mudou tanto que não dá nem para dizer mais que hoje é pop. Grande abraço, até o próximo vídeo. Faz a inscrição no canal do Fábio Fidelix, beleza? Manda ver aí. Muito like, hein? Muito like aí. Tchau.